Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Magalhães, aprovado no último concurso da Advocacia Geral da União, e neste vídeo eu vou apresentar de forma clara, objetiva e definitiva o habeas data, um tema que assusta muita gente em prova de concurso público, mas que vai ficar muito claro, de muito fácil compreensão após esse vídeo. Então, lembre-se de deixar o seu like para incentivar o canal e uma dica importantíssima: faça o download da apostila que está na descrição do vídeo. Essa apostila ela é escrita de forma muito detalhada, muito completa e destaca de forma colorida os tópicos que realmente são exigidos em prova, traz uma série de questões de concurso já resolvidas e o melhor, todos os informativos do STF e STJ dos últimos anos relacionados ao direito constitucional. Mas é isso, vamos ao habeas data. Muitas informações a nosso respeito são armazenadas pelo poder público, como é o caso das informações contidas no Cadastro Único para Programas Sociais ou daquelas informações mantidas pela Agência Brasileira de Informação, a ABIN. Também pode ocorrer de muitas dessas informações a nosso respeito serem armazenadas por entidades privadas que atuam em nome do poder público, como é o caso dos órgãos de proteção ao crédito, os famosos SPC e Serasa. Sabendo que essas informações sobre o cidadão são informações de caráter público, é óbvio que todo cidadão tem o direito de saber quais são essas informações e o direito de corrigi-las caso estejam equivocadas, ou até mesmo o direito de adicionar algum detalhe importante a essas informações. Caso o poder público se recuse a providenciar o acesso à correção ou complementação dessas informações, a saída para esse cidadão será o habeas data. Então, o habeas data é a ação judicial que pode ser ajuizada por quem tentou descobrir o que o poder público sabe sobre ele, mas o fornecimento dessas informações foi recusado, tentou corrigir as informações que o poder público mantém sobre ele, mas essa correção foi recusada, ou então tentou complementar as informações que o poder público mantém sobre ele para que conste alguma observação que esclareça melhor os fatos, mas essa complementação foi recusada. Então, esse é o habeas data, uma ação judicial que permite acessar, retificar ou complementar informações pessoais a respeito do próprio autor da ação, ou seja, a respeito do próprio impetrante, em ocasião na qual essas informações sejam mantidas em registros ou bancos de dados de caráter público. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que o seu nome tenha sido inscrito no SPC do Serasa, provavelmente em razão de alguma dívida sua que não tenha sido devidamente quitada. Diante desse acontecimento, você solicita ao SPC ou ao Serasa informações a respeito dessa dívida, mas o SPC Serasa simplesmente se recusa a prestar qualquer esclarecimento. Nesse caso, você precisa ter informações sobre qual é essa dívida, e a solução será então impetrar um habeas data para obter o acesso às informações que a seu respeito são armazenadas pelo SPC e o Serasa. Agora suponha uma outra situação. Imagine que o seu nome tenha escrito no SPC Serasa em razão de uma dívida de R$100 mil. Ocorre que você sabe que esse valor está errado. Isso porque o valor dessa dívida não é de R$100 mil, tem um zero a mais aí. É de apenas R$10 mil. Diante disso, você solicita ao SPC e ao Serasa a correção, ou seja, a retificação do valor dessa dívida. Mas o SPC Serasa se recusa a realizar essa retificação. Nesse caso, a solução será impetrar um habeas data para obter a retificação das informações a seu respeito que estão armazenadas pelo SPC Serasa. E por fim, imagine uma terceira situação. Suponha que o seu nome tenha sido inscrito no SPC e no Serasa em razão de uma dívida. Acontece que você já ajuizou uma ação judicial contra o seu credor com o propósito de comprovar que essa dívida nunca poderia ter sido cobrada e que, por isso, você solicita ao SPC e o Serasa a complementação das informações a seu respeito para que, ao lado delas, também conste a informação de que essa dívida está sendo discutida na Justiça. Porém, o SPC Serasa se recusa a realizar essa complementação. Nesse caso, a solução será impetrar um habeas data para obter a complementação das informações a seu respeito que estão armazenadas pelo SPC Serasa.
Com esses três exemplos, com esses três cenários, você consegue perceber claramente que o habeas data é uma ação judicial que permite acessar, retificar ou complementar informações pessoais a respeito do próprio autor da ação, ou seja, a respeito do próprio impetrante, em ocasião na qual essas informações são mantidas em registros ou bancos de dados de caráter público. Um detalhe importante é compreender que o habeas data serve somente para tratar as informações pessoais do próprio impetrante. Falando de uma forma ainda mais clara, não cabe habeas data para que alguém tenha acesso a informações a respeito de outra pessoa, ou seja, não cabe habeas data para ter acesso a informações de terceiros, mas somente para tratar de informações relativas à própria pessoa do impetrante. De uma forma mais técnica, podemos concluir que o habeas data caracteriza o que chamamos de direito personalíssimo. O habeas data é uma das ações judiciais previstas pela Constituição para tutelar os direitos fundamentais, ou seja, o habeas data é um remédio constitucional. No caso do habeas data, está claro que o direito fundamental por ele protegido é o direito à informação, ou seja, o direito fundamental à informação. Veja como a Constituição trata do habeas data. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou então para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então vejam, a Constituição prevê a existência do habeas data e, hierarquicamente abaixo da Constituição, a lei do habeas data trata dos detalhes, ou seja, a lei regulamenta o habeas data. Então vamos a esses detalhes do habeas data que estão na lei número 9.507 de 1997. Antes de mais nada, eu quero que você perceba que a nossa apostila em PDF mostra claramente que não é importante decorar os artigos da lei do habeas data. Por algum motivo, esses artigos não são muito exigidos em provas de concurso público. Mas atenção, isso não significa que o habeas data não é importante para provas de concurso público. É sim. O que eu estou dizendo é que a lei seca, o texto frio da lei, não é muito cobrado em prova. Você deve, claro, fazer uma leitura de cada um desses artigos, mas deve se preocupar muito mais em compreender o habeas data, da forma como será exposto aqui nesse vídeo, do que decorar os detalhes da lei. A legislação assim estabelece: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Bom, diante desse artigo, o importante aqui é saber identificar os registros ou bancos de dados que sejam de caráter público, pois o habeas data não é cabível diante de todo e qualquer registro ou banco de dados, mas apenas em casos de registros ou bancos de dados que sejam de caráter público. O poder público ou alguma entidade atuando em nome do poder público pode ter dois tipos de registros e bancos de dados: aqueles que contêm informações de caráter público e aqueles cujas informações não são de caráter público. Para ficar ainda mais claro, vamos exemplificar. A Receita Federal mantém várias informações em seus sistemas. Entre as mais variadas informações mantidas no sistema da Receita Federal, vamos imaginar que existam informações sobre o planejamento estratégico da Receita Federal, ou seja, informações sobre os planos que serão colocados em prática pela Receita Federal para garantir uma melhor arrecadação tributária, ou seja, para garantir uma melhor arrecadação dos tributos federais e também o melhor funcionamento do órgão, o melhor funcionamento da Receita Federal. Vamos imaginar que esse planejamento estratégico contenha uma lista das pessoas que estão sob suspeita e que por isso serão investigadas pela Receita Federal. Note que essa informação é uma informação que não é de caráter público.
Isso porque estamos diante de uma informação de uso privativo do órgão, de uso privativo da Receita Federal. Desse modo, esse é um registro ou banco de dados que não é de caráter público e que, por não ser de caráter público, não é aberto aos cidadãos e, dessa forma, não cabe habeas data para tratar dessas informações. Então, por mais que você acredite que existam informações a seu respeito nessa lista, por não ser uma lista de caráter público, não adianta impetrar um habeas data, não cabe habeas data para tratar dessas informações. Agora imagine que estamos falando de outro tipo de informações mantidas pela Receita Federal. A Receita Federal tem um banco de dados que contém o CPF de cada cidadão e o valor que cada cidadão tem para receber e o valor que cada cidadão deve pagar para a União Federal, ou seja, uma lista com todas as dívidas fiscais e créditos de cada cidadão. O nome desse sistema é SINCOR, Sistema Integrado de Cobrança. É óbvio que o contribuinte tem o direito de ter o conhecimento das informações a seu respeito mantidas no SINCOR, pois estamos aqui diante de um registro ou banco de dados de caráter público. Então, caso a Receita Federal se recuse a prestar informações a esse contribuinte poderá então impetrar um habeas data para tratar dessas informações. Eu não utilizei esse exemplo à toa. Esse é exatamente o caso decidido pelo STF em um importante informativo. Segundo o STF, o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Está sendo tratado aqui exatamente do SINCOR. Ainda, segundo o STF, essas informações não seriam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária, mas diriam respeito ao próprio contribuinte. Seria diferente se fossem requeridas pelos contribuintes informações sobre o planejamento estratégico do órgão fazendário. Viu? Eu utilizei esse exemplo apenas para demonstrar esse informativo do STF de forma clara. A legislação assim estabelece: conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Trata-se do habeas data para acessar as informações, a versão do habeas data que te dá o acesso às informações. Suponha que o seu nome tenha sido inscrito no SPC Serasa, provavelmente em razão de alguma dívida sua que não foi devidamente quitada. E diante dessa situação, você solicita ao SPC Serasa informações a respeito dessa dívida. Mas o SPC Serasa se recusa a prestar qualquer esclarecimento. Nesse caso, a solução será impetrar um habeas data para obter o acesso às informações a seu respeito que estão armazenadas pelo SPC Serasa. Mas a legislação também estabelece: conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Trata-se aqui do habeas data para retificar essas informações. Suponha que o seu nome tenha sido inscrito no SPC Serasa em razão de uma dívida de R$100 mil, mas esse valor está equivocado. Isso porque o valor correto da dívida é de apenas R$10 mil. Diante desse cenário, você solicita ao SPC Serasa a correção dessa informação, ou seja, a retificação do valor da dívida. Mas o SPC Serasa, curiosamente, se recusa a realizar essa retificação. Nesse caso, a solução será impetrar um habeas data para obter a retificação das informações a seu respeito que estão armazenadas no SPC Serasa. A legislação também estabelece o seguinte: conceder-se-á habeas data para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Trata-se aqui do habeas corpus para complementar as informações, ou seja, para registrar que você não concorda totalmente com aquela informação, pois você contesta a informação em algum grau, com o propósito de explicar algum detalhe a mais sobre essa informação. Suponha que o seu nome tenha sido inscrito no SPC Serasa em razão de alguma dívida. Acontece que você já ajuizou uma ação judicial contra o seu credor, com o objetivo de comprovar que essa dívida não existe e que por isso nunca poderia ter sido cobrada. E por isso você solicita ao SPC Serasa
a complementação das informações a seu respeito, para que conste também a informação de que essa dívida está sendo discutida na Justiça. Mas, diante do seu requerimento, o SPC Serasa se recusa a fornecer essa complementação. Nesse caso, te restará, como solução, impetrar um habeas data para obter a complementação das informações a seu respeito que estejam armazenadas pelo SPC Serasa. Um detalhe importante: o habeas data somente é cabível se houver recusa por parte do poder público ou entidade que atua em nome do poder público. Veja essa súmula importantíssima do STJ. Não cabe habeas data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Desse modo, o habeas data somente deverá ser impetrado diante da recusa da autoridade administrativa em tratar suas informações. Somente após haver essa recusa é que o habeas data deve ser impetrado. Mas o que acontece quando o cidadão faz uma solicitação e o órgão simplesmente não responde, ou seja, não há propriamente uma recusa? Pensando nisso, a lei prevê o que chamamos de recusa tácita. A lei estabelece um prazo máximo para que o órgão responda e, caso o órgão não responda nesse prazo, será subentendido que houve uma recusa, a recusa tácita. Veja aí na sua tela. Saber cada um desses prazos não é um conhecimento muito frequente de ser cobrado em prova, mas é importante saber que existe a recusa tácita, ou seja, existe um prazo máximo para a resposta quanto ao pedido de tratamento dessas informações. Note que existem dezenas de outros artigos na lei do habeas data, mas eu quero deixar claro novamente que não são artigos muito relevantes para fins de concurso público. As questões de concurso público sobre habeas data raramente exigem que você tenha decorado o texto frio da lei. Na realidade, a maioria das questões exigem que você compreenda o habeas data da forma como foi ensinado nesse vídeo. Então atente-se, não se preocupe em decorar a lei do habeas data. Preste muita atenção nos tópicos que estão redigidos na apostila e que foram trazidos aqui neste vídeo.